Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós estaremos encerrando o último trimestre de 2023, esse que falou sobre missões transculturais, a busca pelos povos não alcançados, pregando o Evangelho até os confins da terra. Conseguimos voltar, tivemos de fazer um novo canal, mas nos alegramos aí e louvamos a Deus pela vossa audiência, por poder estar estudando conosco, e esperamos em Deus que possa estar edificando, contribuindo de alguma forma, ajudando os irmãos que estão estudando, buscando novos materiais, buscando agregar valor às aulas que vão ministrar ou participar nas suas igrejas locais. A lição de número 14, datada para o último dia do ano, 31 de dezembro, está relacionando missões e a volta do Senhor Jesus. O texto áureo está em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Sim, a verdade prática diz que a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Nós vimos muitos temas aqui durante esse trimestre, e em especial a grande comissão, que é o chamado da igreja a cumprir o ID, a evangelizar, a fazer discípulos, a evangelizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer isso com poder, com autoridade. Os sinais seguiriam, buscando os povos não alcançados, evangelizando Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Falamos sobre a necessidade do sustento, a importância da igreja se envolver, da oração, do jejum, entre tantos assuntos relevantes que trabalhamos neste trimestre. Nós vemos que antes da igreja subir, ela tem uma grande tarefa a realizar aqui, ela tem um grande chamado, que é a grande comissão, né? Nós somos convidados a dar fruto, a produzir frutos, nós que estamos em Cristo, pois sem estar em Cristo, sem Cristo nós nada podemos fazer. Bem, aqui no contexto dessa última aula, nós vamos ver que o pastor Wagner Gabi está correlacionando a volta de Jesus à pregação do Evangelho, ou seja, ele está utilizando-se de uma perspectiva teológica que diz que a volta de Jesus está associada à aceleração do evangelismo mundial, da pregação, do alcance às nações, né? E nós vamos refletir um pouco sobre isso ao decorrer da aula. A leitura bíblica em classe está relacionada ao texto de Mateus 24, 3 até o 14. É importante eu falar para vocês e a gente pensar junto, dentro do contexto de Mateus 24 e 25, que é um contexto escatológico, falando das coisas do fim, nós vamos ver que isso não está organizado cronologicamente. Não é, aqui fala da igreja, aqui fala do arrebatamento, aqui fala da grande tribulação, aqui fala do milênio e do grande trono branco, tudo sequencialmente. Não, a Bíblia não dispõe organizada de forma cronologicamente dentro desses capítulos, esses assuntos, né? E também em toda a Bíblia Sagrada, né, como diz Isaías, que o Senhor anuncia o fim desde o começo, nós vamos ver o contexto da escatologia, desde Gênesis, quando fala lá de Rebeca, que aceita ir com o servo de Abraão, né, símbolo da igreja, que vai com o Espírito Santo a encontrar com Isaac, que é o nosso Senhor Jesus. Enfim, símbolos, né, em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver falando sobre o arrebatamento, falando sobre a igreja, falando sobre as questões escatológicas, as questões do fim. Então nós vamos ver em Mateus 24, que não necessariamente está em ordem cronológica. Por que você está falando isso, Diego? Porque temos uma perspectiva diferente no que tange à reflexão teológica. Tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar por uma parte e depois Deus vai livrar no meio da grande tribulação. Tem gente que acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que o Senhor nos arrebatará antes da grande tribulação. Tem gente que acredita no milênio, tem gente que é amilenista, nem no milênio acredita. Então, assim, existem contextos
teológicos diferentes, pontos de vistas acerca dessa questão escatológica. Então a gente precisa pontuar. Eu vou trazer uma reflexão um pouco diferente da que é proposta aqui pelo pastor Wagner Gabi, e vou falar um pouco dessa escatologia, do contexto da volta de Jesus e por que isso é importante no que tange evangelismo e missões também, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal há da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos, pestes aqui também outras traduções, pandemias, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Bem, na minha perspectiva, eu já separaria o versículo 14 para um outro momento escatológico, um outro momento cronológico. Mas vamos fazer uma análise aqui breve do texto que está em Mateus, capítulo de número 24, né? Nós vemos que Jesus está ensinando. Então, voltamos a falar da necessidade do discipulado, da capacitação, da edificação daqueles que estão agora caminhando com Cristo, que foram alcançados e que estão caminhando com Cristo. Lembrando que aqueles que aceitam a Jesus têm uma bendita esperança de serem arrebatados, e ser arrebatado não é só ser livrado das provas, das angústias, das dores, das aflições dessa vida, mas é estar no gozo eterno com o nosso Senhor Jesus, o nosso amado. Então assim, nós precisamos entender que aquele que vive com Cristo agora almeja estar com Cristo eternamente. Então sim, ensinar sobre as coisas do fim faz parte do contexto da evangelização. Ensinar sobre as coisas do fim é falar que virá o juízo. Sim, esse juízo virá, mas há uma forma de escapar da condenação que Deus tem para este mundo, e uma condenação eterna, que é entregar a vida para Cristo, e essa boa nova é o que nós pregamos. Jesus respondendo disse: acautelai-vos. Precisamos viver com cautela, precisamos viver com prudência. A prudência é a ciência do justo, e nós somos justificados pelo sangue, e assim nós buscamos fazer a obra de Deus, mas com atenção em tudo que está acontecendo. Para quê? Para que ninguém vos engane, ou seja, é suposto que vão tentar enganar. O contexto da distorção, das muitas sutilezas, das muitas alterações, quebra e inversões de valores está ao nosso derredor, no contexto social, no contexto cultural. O mundo lá fora está cada vez mais perdido, mas também muitas coisas têm sido trocadas dentro da igreja, prioridades têm sido colocadas de lado e outras têm sido levantadas, né? Então nós precisamos tomar cuidado para não ser enganados. Muitas pessoas virão em nome de Jesus, virão falando que são o próprio Cristo, né? A figura de imitação, mas muitos também já têm vindo em nome de Cristo e fazendo coisas que não estão relacionadas com a palavra. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Recentemente teve guerra em Israel, teve guerra da Ucrânia, né? Há rumores de guerra com a China, rumores de guerra com a Rússia. Em todo lugar está milhares de milícias acontecendo lá na África, né? Existem lá na Venezuela o governo comunista, na Nicarágua, a guerrilha do tráfico na Colômbia.
Então a gente tem guerras, guerrilhas, guerras e rumores de guerras, né? Assuntos que não param. O povo procura a paz, mas a paz encontra-se somente em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz e nós o anunciamos. Não vos assusteis. Ah, meu Deus, vai acabar o mundo, é agora, vai vir a terceira guerra mundial, ou está chegando a hora. Não vos assusteis. Isso tudo é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nação vai se levantar contra nação, cada um com seu interesse, cada um buscando tirar proveito de alguma coisa, dominar uns sobre os outros, reinos contra reinos, e haverá fomes. Uma irmã aqui nos Estados Unidos, ela está trabalhando numa universidade para que assim ela consiga bolsa para os seus filhos estudar, e ela trabalhando no refeitório da escola, e ela chorou na sexta-feira passada e comentou com a Tereza, minha esposa. Ela chorava com os quilos de carne que estavam sendo jogados fora, com a quantidade, mais de 40 litros de leite que estavam sendo jogados fora, né? Existem milhares de quilos e toneladas de trigo, de cevada, entre outros elementos, de soja, que são jogados fora. Existem grandes corporações como a Monsanto que dominam, né, a patente desse milho, desse trigo já geneticamente modificado. Eles jogam fora, eles controlam a comida. Não há falta de comida, existe propositadamente uma má distribuição. É para que seja mostrado quem tem poder e quem não tem. Fomes no plural, né? Coloca e tira do povo, tira da mão do povo. Um governo vai dar a possibilidade, entra um outro governo e tira. Na Coreia, né? Lá na Coreia do Norte, milhares de pessoas têm morrido de fome. O pai do ditador que lá está matou mais de 11 milhões de pessoas de fome lá na Coreia do Norte, enquanto seu filho estudava na Suíça. Eles ali na Rússia, em toda a história do comunismo no mundo, pessoas morrem de fome, mas é uma realidade bíblica, né? Eu estou falando de terremotos. Eu estive no Chile e nós andávamos ali na região de Iquique, no norte do Chile, perto do Peru já, e ali tinha plaquinhas: em caso de tsunami, vá para lá. Porque é comum ter terremotos, né, naquelas regiões. É comum ter terremoto lá no Japão, é comum ter terremotos. Tem muitos terremotos que ainda vão acontecer, mas isso ainda não é o fim. Em vários lugares isso vai acontecer. Isso tudo são os princípios das dores. A mulher, quando está grávida, ela está para dar à luz. A partir do 7º mês, o corpo tem um movimento natural que chama contração de treinamento, que é para treinar o corpo para o momento expulsivo em que a criança vier. Então isso tudo é parte do processo aonde lá na frente vai gerar a expulsão, né? Que é o contexto do rapto, que é o arrebatamento da igreja. Vão nos entregar para seres atormentados. Nós estudamos sobre a igreja perseguida, né? E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Uma igreja perseguida por causa do nome de Jesus. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O contexto da igreja contemporânea. É doutrina A contra doutrina B, é placa A contra placa B, é um querendo acusar o outro, é um vendendo o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, né? Muitas pessoas gerando escândalos, pecados que são divulgados, rapidamente levantados, grandes homens de Deus, pregadores, grandes conferencista. Todo mundo agora quer ser conferencista, quer ser apóstolo, quer ser bispo, quer ser semi-anjo, alguém querendo ser maior do que o outro. Levanta-se ídolos e rapidamente os abate, porque é assim que é gerado esses falsos servos de Deus, semideuses, que são levantados e aí geram escândalo, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito, os ensinos distorcidos. É fácil hoje alguém difundir uma linha de pensamento. Nós estamos aqui gravando uma aula e isso pode gerar algum
alguma adesão ou não. Mas as pessoas, elas têm os meios midiáticos, né? Tem ali os algoritmos, tem como fazer o negócio ir, andar, receber as devidas visualizações, receber as devidas curtidas, receber as devidas compartilhamentos. Se você fala o que eles gostam, muitas das vezes, mas se isso vai gerar uma movimentação, mas isso muitas das vezes não está relacionado à pregação do Evangelho, à pregação que Jesus veio realizar, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos ser fiéis. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estamos encerrando um ano, né? Último dia do ano, 31 de dezembro. Comemorado ou chamado de Réveillon. No francês, réveil vem de despertar, Réveillon, despertemos para um novo tempo, um novo ciclo de meses e dias e de oportunidades que nos são concedidas para proclamar que o Rei que veio, que vive e que voltará, falar das boas novas de salvação que só há em Cristo Jesus. Nós precisamos perseverar, mas diante disso, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu fui no 13 e voltei para o 12, porque aqui para mim tem um contexto que está muito bem relacionado à volta de Jesus. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Bem, lá em Tessalonicenses, Paulo vai falar que a volta de Cristo não acontecerá, a volta de Cristo está associada à eficácia de Satanás. E Satanás é eficaz em quê? Em levar os crentes à apostasia. Como? Fazendo o amor esfriar. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí nós vemos um contexto, sim, é claro que Israel é muito importante, nós precisamos olhar para a figueira, o relógio escatológico, mas a igreja, na igreja que está determinado ali o contexto da volta de Cristo. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É aí, na eficácia de Satanás, que está relacionada a volta do nosso Senhor Jesus, porque ali virá o homem da iniquidade, o aparecimento do anticristo. Mas também no meio dessa grande apostasia, o Senhor fará a separação entre os santos e os profanos, entre os que são e os que não são, e os que são, eles buscarão fazer o que precisa ser feito. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E em Provérbios, capítulo de número 11, como o nosso comentarista colocou aqui, o justo, aquele que ganha almas, sábio eu vou voltar nisso lá na frente, mas eu já trago aí para vocês o contexto, né, que nós estamos falando de que a volta de Cristo, ela está relacionado à apostasia da igreja, muito mais à apostasia da igreja. Bem, nós temos aqui alguns textos que eu coloquei, que o Senhor Jesus, ele começou a pregar. E aí já é uma perspectiva teológica que eu vou trabalhar. Ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Bem, o nosso comentarista ele trabalha que o contexto de Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho aqui que é pregado hoje é o evangelho da graça. Não é o evangelho do reino. O que Jesus pregava era o reino dos céus, mas esse evangelho de Mateus 24 é o evangelho do reino do Filho, né, que virá, o reino que virá. Né? Porque que reino é esse? O reino dos céus está onde? Está nos céus e depois ele está no meu coração. Depois ele se manifesta dentro da igreja e alcança as outras almas. Né? Então o reino de Deus, mas isso através da igreja, mas aonde mais estaria esse reino? Que fim é esse que virá? É o fim da era da igreja, que vai subir no arrebatamento? É o fim daquele período? Não. Se o evangelho é pregado e aí vai vir o fim, então o fim não é agora, porque depois
que a igreja foi arrebatada não é o fim ainda. Tem a grande tribulação, tem a bodas do Cordeiro, tem a ceia, a bodas do Cordeiro, distribuição de galardão. Depois tem um fim na grande tribulação, o contexto onde Cristo aparecerá e todo olho verá, ele descerá e a igreja desce junto com ele, não como uma noiva, mas como uma esposa, e aí começa o milênio, né? Então existem pessoas que acreditam que esse evangelho que será pregado, o evangelho do reino, será pregado pelas 144 mil testemunhas durante a grande tribulação. Mas também existe um contexto onde esse evangelho do reino, ele será pregado pelo próprio Cristo enquanto ele estará governando, porque a Bíblia diz que todos virão até Jerusalém e ouvirão a palavra do Senhor, da boca do próprio Senhor, as boas novas do próprio Cristo novamente, e depois disso de fato vem o fim, porque depois do final do milênio, aí vem, somem-se céus e terra e aparece um grande trono branco, e ali é o chamado juízo final, como aparece lá em Apocalipse. Então o evangelho que é pregado aqui é o evangelho da graça que nós pregamos hoje, o evangelho da esperança, o evangelho que será pregado na grande tribulação é o evangelho que vai anunciar o reino milenial de Cristo, aos judeus, aqueles que ficaram, que sabem que erraram, pregados por judeus, 144 mil homens das 12 tribos de Israel, homens virgens, puros, que irão pregar com autoridade e com poder. As duas testemunhas falarão das grandezas de Deus encostados ao muro das lamentações em Jerusalém. Depois aquela última parte do muro ali, que era parte do templo, irá cair quando eles morrerem e forem levados ao céu. Então você tem um contexto de grande tribulação, mas quando a igreja for arrebatada não é o fim. Então a volta de Jesus não está associada a missões, que o evangelho vai ser pregado e virá o fim. Não. Então, o evangelho vai ser pregado no milênio e virá o fim? Não. Na grande tribulação e virá o fim? Não. Então, provavelmente, o fim está relacionado ao milênio, onde o próprio Cristo estará pregando, porque ele estará governando de Jerusalém a todo mundo. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui um contexto que nós temos que relacionar a missões, mas trabalhando a necessidade que nós temos que fazer, mas entendendo que ninguém sabe quando Cristo virá. Não dá para saber, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Virá como um ladrão, nós não sabemos como acontecerá. Jesus mesmo falou que só o Pai é quem sabe, só Ele é quem sabe, mas a Bíblia nos deixa resquícios de que o tempo está se cumprindo. Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Judas 1:18 diz, aos quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores. Então, Diego, qual é que está relacionado aos últimos tempos? Escarnecedores. Salmo 1 diz que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. E hoje tem crente que mais é escarnecedor do que qualquer outra coisa, do que os próprios ímpios. Escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. 2 Timóteo 3:1 ainda diz, sabe, porém, isso que nos últimos dias serão tempos trabalhosos ou tempos perigosos. Por quê? Porque a nossa alma estará em risco. E ali vem uma lista de pecados de um homem do pecado. Lá em 1 João 2,18 diz, filhinhos, é já a última hora. Veja, o tempo está próximo, é os últimos tempos, os últimos dias, e agora é já a última hora. Como ouviste que vem um anticristo também, agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Hebreus 10:36 ainda diz, porque necessitais de paciência, para que depois, haverdes feito a vontade de Deus, veja bem, haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, possais alcançar a promessa. Eu vou parar aqui no 36,
Vou lá em Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Sim, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Depois você faz um desenho assim de um círculo, divide em 4. A última parte lá você divide em 4. Depois daquela última partezinha você divide em 4. E a última parte você divide em 4. É o que falta para Jesus voltar. É isso que significa poucochinho. O tempo está próximo. Estamos nos últimos tempos. E já são os últimos dias. É a última hora. Um poucochinho de tempo. Veja que todos esses contextos estão relacionados à apostasia. Bem, por que você está falando sobre isso, Diego? Porque o amor de muitos esfriaria, e a igreja que está sem amor, ela não faz, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca. Qual é a vontade de Deus? Que as pessoas sejam salvas. Como que as pessoas vão ser salvas? Como ouvirão? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A igreja precisa fazer a obra evangelística, precisa fazer a obra missionária, precisa buscar assim os povos não alcançados, porque isso faz-nos colocar dentro da vontade de Deus e nos mantermos vivos no propósito do Senhor. Se não estamos buscando trabalhar com evangelismo e com missões, nós não estamos no caminho certo. Se nós não estamos buscando fazer o que precisa ser feito, fazer a vontade de Deus, nós estamos, por certo, nos apostatando. E a igreja tem se perdido em tantos eventos, se perdido em tantos programas, se perdido em tantos congressos, se perdido em tantas demandas sociais, em tantos projetos para família, projetos para casais, projetos para crianças, projetos para isso. Tem que ter. Tem, amém, quiser faça, mas não deixe de fazer a obra missionária, de orar, de chorar, de ligar para saber como é que está o missionário, de enviar uma oferta, se você puder. Toda igreja hoje tem um caixa, nós precisamos buscar aqueles que estão lá, entregando a sua vida, às vezes em meio à igreja perseguida, aonde não há uma estrutura para poder levar a palavra de Cristo. Se não está fazendo, é por certo que há um grande teor de apostasia no nosso meio. A apostasia é o maior sinal da volta de Cristo. Se o Senhor não abreviasse os dias, nem os seus chamados, os escolhidos, seriam salvos. Mas Deus, ele tem o seu remanescente. E é com esse remanescente que ele conta. É com esses discípulos que ele conta. Desde o começo foram poucos, não nos iludamos, não são muitos. Há uma multidão de pessoas que se alegram com os milagres, com os pães multiplicados. Até gostam de ouvir algumas das mensagens, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Bem, a aula está um pouco misturada, porque esse assunto de escatologia ele é amplo para trabalharmos dentro de um contexto de uma aula de meia hora, de 45 minutos, mas também não dá para associar a volta de Jesus à obra evangelística, porque, meu amigo, nós temos hoje mais de 500 milhões mais de 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Metade da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Agora, Paulo e a igreja perseguida, a igreja primitiva, evangelizou o mundo da sua época. E em muitos lugares onde hoje a igreja não pode ser levantada, como a Etiópia, por exemplo, há uma grande perseguição, o eunuco de Candance ouviu, né? A região ali que nós tínhamos, a região da África, do norte da África, era uma região cristã de grande produção cultural, né? Como tinha a cidade de Alexandria, de onde saiu a figura de Agostinho de Hipona, que nós sempre citamos. Então, há um mundo
que já ouviu falar de Jesus, as igrejas da Turquia. A Turquia hoje há perseguição. Então nós vemos que muitos desses lugares já foram evangelizados e precisam ser evangelizados de novo. E não há uma expressão evangélica em muitos desses lugares, e nós precisamos continuar pregando a Cristo. Pregando aqui, pregando ali, pregando lá e aonde Deus nos mandar. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a volta do Senhor, ela está relacionada mais à apostasia da igreja. E aí, Deus que sabe o limite. É o Senhor que conhece o teto da misericórdia dele, até onde que vai, né? E é extremamente amplo. É por isso que nós somos convidados, sim, a produzir fruto enquanto nós temos tempo. Primeiro, fruto de arrependimento. Um fruto que mostra na nossa vida, no nosso contexto onde nós somos inseridos, né? Mateus 3,8 diz: produzir fruto de arrependimento. Está em mim, sem eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O David Wilkes falou que chegaria um tempo que teremos que evangelizar os evangélicos. Tem muitas pessoas que dizem em nome de Cristo, falam em nome de Cristo, mas não estão em Cristo. Nós só podemos fazer alguma coisa se nós estivermos nele e ele em nós, né? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Sim, a árvore é conhecida pelo fruto. Nós precisamos dar fruto, nós precisamos produzir para o reino de Deus. Sim, se der fruto, ficará. Se não der, depois mandará ser cortada. Portanto, pelos seus frutos sereis conhecidos. Nós então temos que remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus, andando em temor, buscando não apostatar, buscando entender que enquanto nós estamos aqui, se nós estamos andando em comunhão com Cristo, se nós estamos em Cristo, se nós buscamos viver para a glória de Cristo, buscando agradar a Jesus, nós precisamos entender qual é a vontade dele. E a vontade dele é que ninguém pereça, a vontade dele é que o Evangelho seja anunciado até os confins da terra. Assim nós não estaremos apostatando, assim nós estaremos vivos dentro do projeto da igreja que é chamada eclésia, chamada para fora. Assim nós iremos andar no temor do Senhor, assim nós veremos que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e o fruto do justo é uma árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Nós precisamos entender que Jesus está voltando, que falta só um pouquinho de tempo, um poucochinho, que o contexto desses últimos tempos é um contexto de apostasia, e que sim, nós temos que pregar o Evangelho, pregar para a edificação dos irmãos, pregar para a libertação das almas, pregar para a salvação, para o conhecimento da gloriosa esperança que há em Cristo Jesus. Em muitas culturas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus, do nosso Cristo, pregar para que assim também nós busquemos alcançar as almas que estão perdidas, porque isso é a sabedoria que vem do alto. Quando o Senhor voltar na segunda parte, né, que será o que todo olho verá, que imagina que coisa extraordinária. Imagina que coisa, e todo olho verá. Não é o arrebatamento, aqui já é a segunda parte da segunda volta de Cristo. Porque Cristo já veio uma vez, e quando ele voltar a primeira vez, ele parará nas nuvens, como diz 1 Tessalonicenses 4,16, e ao toque da trombeta a igreja sobe para encontrar com ele. No final da grande tribulação, ele desce e pisa sobre o Monte das Oliveiras, e todo olho verá. Como que todo olho verá Jesus de uma vez só? Está todo mundo ligado no celular. Está todo mundo conectado hoje, sem contar que virá como um raio que será visto de um lado a outro da terra. Coisa extraordinária será a volta do Senhor, só que agora a igreja desce não como noiva, mas como esposa, para reger as nações. Satanás será preso por 1000 anos, o anticristo e o falso profeta serão jogados no inferno. E depois de 1000 anos que Cristo estará governando, ensinando,
Ali o leão andará junto com o cordeiro. Quem morrer com 100 anos é porque houve algum problema, mas não, as pessoas terão saúde e eu e você, a igreja que venceu, estaremos regendo as nações com vara de ferro e estaremos com corpo de glória. A Nova Jerusalém e a terra. O milênio é um mistério onde o próprio Cristo estará ali regendo e ensinando ali. Depois de ele pregar essas boas novas e ele mesmo estará ali, aí sim virá o fim. Nós temos que anunciar o evangelho da graça que nos alcançou, para que tantos outros possam ter a oportunidade de viver essas outras fases com Cristo Jesus. A conclusão diz que preliminarmente devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos quanto às práticas missionárias. Bem, e o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam, não é só Nicu de missão em bandeira não, hein, pelo amor de Deus, mas invistam em oração, recursos humanos, capacitação de pessoas, financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos, preparar e enviar e também, enquanto não envia, sustentar, ajudar, enviar ofertas, contribuir com quem já está lá no campo fazendo. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente, que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. É maravilhoso poder estudar a Bíblia Sagrada. Não é fácil falar de escatologia, ainda mais quando temos muito pouco tempo. Mas eu agradeço que você está aí conosco. Falaremos sobre a Igreja de Cristo no próximo trimestre, em 2024. Que Deus te abençoe e que te dê aí um ano maravilhoso, uma virada na presença do Senhor, uma virada com a sua família, com os irmãos, aonde você estiver, você possa estar com a mente e o coração voltados para o alto, buscando o direcionamento de Deus para a sua vida, para que você seja uma testemunha a todas as nações, para que muitos sejam salvos. Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor.